Fala galerinha do CFA, vamos dar início a mais uma videoaula do módulo de salvamento aquático aqui na plataforma online do CFA. Opa, tudo bem pessoal do CFA? Galerinha, é o seguinte, hoje nós iremos falar um pouco aqui sobre a questão sobre o resumo aí da classificação e tratamento básico, tudo isso voltado para a questão aí dos graus de afogamento. Lembra que a gente já conversou na aula presencial, acredito eu também que em alguma aula online já, com relação à questão dos graus de afogamento. Tranquilo, pessoal? Só para a gente poder massificar um pouquinho esse conteúdo aí que é importante, tá? Inclusive alguns dos alunos aí já me relataram que não conseguiram entender, 100% a questão aí dos graus de afogamento, beleza pessoal? Então eu vou dar um breve resumo aqui para poder a gente alinhar alguns pontos, tranquilo? Então vamos para o resumo aqui. Senhores, lembrando que existe uma tabela de grau de afogamento, beleza? Muito importante ressaltar essa questão. E lembrando que grau de afogamentos, consiste em 6 graus de afogamento, beleza? Só que antes desses 6 graus de afogamento, nós temos também aí uma classificação, nós chamamos de resgate, beleza? E o que é esse resgate, tá? Esse resgate eu posso dizer que é uma fase, é uma fase que vem antes do grau de afogamento, ou seja, é uma situação na qual a vítima perde o controle da situação e o profissional que está lá trabalhando na área do salvamento aquático, ou seja, o guarda-vida, ao efetuar esse resgate, ao buscar a vítima e trazer essa vítima para o local seguro, ele efetuou um resgate. Por quê? Eu vou classificar como resgate porque essa vítima não apresentou nenhum sintoma de aspiração de líquido. Ou seja, com relação aos sintomas, por exemplo, tosse, espuma na boca, espuma no nariz, ela não apresentou. Portanto, eu vou classificar como apenas um resgate. Por quê? Porque não houve um afogamento, tá? A situação em que ela se submeteu não foi considerada de forma alguma, como classificação de algum tipo de grau, nem primeiro nem até o sexto, não foi nenhum desses graus. Se não for nenhum dos graus, não consegui classificar como grau de afogamento, eu vou fazer a classificação como resgate, beleza pessoal? Então vamos lá. Então a primeira situação eu vou chamar de resgate. Quais são os sinais e sintomas? Olha só, muito importante: sem tosse, sem espuma na boca e no nariz, dificuldade na respiração ou parada respiratória ou PCR, nada disso, beleza? Não tem parada respiratória, não tem dificuldade respiratória, não tem espuma, não tem tosse, ou seja, sem a presença desses sintomas. Esses sintomas aí já são de grau de afogamento, ou seja, a vítima que foi apenas resgatada, ela não apresenta, na verdade, nenhum tipo de sintomas que eu citei agora há pouco, beleza? O que eu devo fazer? Qual o procedimento? Avaliar e liberar do próprio local do afogamento, beleza? Só tranquilizar, porque provavelmente, dependendo de vítima para vítima, ela pode estar muito agitada, está nervosa, lógico, perdeu o controle da situação. Então o que eu vou fazer? Eu vou avaliar, tranquilizar e liberar do local, beleza? Por que eu vou liberar? Porque ela não apresentou nenhum sintoma de aspiração de líquido, beleza? Então não foi classificado como grau de afogamento, foi algo simples que deu para resolver no local. Fiz o resgate, beleza, avaliei e liberei, tranquilo? Então o resgate é uma situação, é uma fase que se enquadra antes dos graus de afogamento, beleza? É aquela situação, senhores, nunca vai existir, para a gente não considera a situação de dizer que foi quase se afogou. Existe uma situação que nós dizemos dessa seguinte forma: ou se afogou ou não se afogou, não existe um quase afogado, ou seja, o termo correto para essa questão é resgate. É a situação onde eu fiz o resgate, o profissional foi lá e fez o resgate, beleza? E aí, já chegando aqui, pessoal, já no primeiro grau, beleza? Já passando do resgate, nós temos o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto grau de afogamento, beleza? Então vamos lá. Mais uma vez, para massificar, para quem tiver dúvida com relação à questão de graus, beleza? Então vamos lá. Quais são os sintomas, da pessoa que se enquadra no primeiro grau de afogamento? Tosse, sem espuma na boca ou no nariz, ou seja, apenas a presença de tosse, tranquilo?
sem espuma na boca e sem espuma no nariz. Quais os procedimentos adotados? Repouso, aquecimento e medidas que visem o conforto e a tranquilidade do banhista, ou seja, eu vou tranquilizar essa vítima, beleza? Chamar algum parente que estiver próximo, né? Relatar a situação para que o mesmo tenha mais cuidado com relação à questão do afogamento, beleza? Porque se aconteceu uma situação como essa, primeiro grau de afogamento, apresentou tosse, qualquer uma outra eventualidade, essa vítima pode chegar num grau mais elevado e complicar, né, a gravidade da situação, complicar a saúde, beleza? Lembrando que água, quando chega nos pulmões, já não é bom sinal, o negócio já está complicado, beleza? Então vamos lá. Para resumir, primeiro grau, apenas a presença de tosse, sem espuma na boca e sem espuma no nariz, beleza? Então não há necessidade de oxigênio ou hospitalização, beleza? É só colocar a vítima para repousar, tranquilizar essa vítima, no caso, chamar alguém, um parente que estiver próximo e passar as informações que ela deve ir para casa, descansar, relaxar, tranquilo? Então vai ser liberada no local também, beleza? Não há necessidade de oxigênio ou hospitalização, tranquilo? Vamos para cá. Segundo grau de afogamento, novamente. Aí sim, já apresenta, né? Já tem uma presença de tosse e de espuma na boca, tá? Pouca espuma na boca e pouca espuma no nariz, beleza? Qual o procedimento que eu devo aplicar aí para reverter essa situação? Bom, oxigênio nasal, basicamente aí de 5 litros por minuto, beleza? Aquecimento corporal, repouso e tranquilização. Observação hospitalar, basicamente de 6 a 24 horas, tranquilo? Por quê? Porque no segundo grau, se vocês observar com atenção, essa vítima já aspirou líquido, portanto já apareceu espuma, né, na boca e no nariz, tá? Ou seja, significa que esse líquido já chegou até os pulmões, beleza? Foi por isso que já gerou a espuma, tranquilo? Então precisa sim de observação hospitalar, de basicamente de 6 a 24 horas, tá bom? Oxigênio nasal na base de 5 litros aí por minuto, tranquilo? Terceiro grau de afogamento, muita espuma na boca e muita espuma no nariz. Observação importante, ainda com pulso radial palpável, beleza? Então vamos lá. Qual o procedimento que eu devo aplicar? Oxigênio por máscara facial a 15 litros por minuto no local do acidente, se possível. Posição de PLS, posição lateral de segurança, sobre o lado direito. E encaminhar para o hospital. Internação hospitalar para tratamento em CTI, beleza? Sem tratamento intensivo. Tranquilo, pessoal? Já existe, né? Já essa necessidade de estar encaminhando para o hospital. Por quê? Porque a situação já está um pouco mais complexa, mais agravada. Tranquilo? Vamos lá. Com a revisão, eu estou passando bem rápido. Para quem tiver dúvida, eu sei que a maioria já entendeu o assunto, mas para quem ainda tiver dúvida, poder massificar um pouco aí o conteúdo. Tranquilo? Então vamos lá. Quarto grau, senhores. Muita espuma na boca e no nariz. E agora, observação importante, sem pulso radial palpável. Ou seja, aquela situação onde a vítima se encontra com dificuldade respiratória, respiração gástrica, com ruído, né? Um desconforto já muito grande. Então, qual é o tratamento adequado? Oxigênio por máscaras, né? A 15 litros por minuto no local do acidente, se possível também. Observe a respiração com atenção. Pode haver parada da respiração, ou seja, rapidamente pode dar uma evolução e evoluir para o quinto grau, beleza? Posição também lateral de segurança sobre o lado direito. A ambulância urgentemente deve ser acionada, beleza? Para a questão de melhor ventilação, infusão venosa de líquidos, essa questão é muito importante, senhores, beleza? Quando a vítima se encontra numa situação já complicada como essa, né, de dificuldade respiratória, respiração com ruído, que tem que se ofertar uma ventilação de resgate, como já falei para os senhores, uma ventilação onde é aplicada a cada 6 segundos. Então é uma situação já mais complexa. O que eu preciso fazer a princípio, no primeiro momento? Lembra que eu falei para os senhores? O primeiro passo é já acionar o socorro. Então a partir do quarto grau, senhores, na verdade já posso acionar um socorro especializado. Por quê? Porque eu vou me lembrar que essa vítima, a qualquer momento, ela pode já evoluir para uma situação mais complexa, mais complicada, mais agravante, beleza? Como o quinto grau e rapidamente também pode ir para o sexto grau, beleza? É uma série de fatores. Internação em CTI com urgência, beleza? Então deve ser acionado o socorro
especializado com muita rapidez, né? Para que eles possam já tomar as medidas aí cabíveis, né? Para ver se a gente consegue aí trazer essa vítima de volta, pode-se dizer assim, fazer com que ela chegue com vida no hospital, né? E não complicar mais o grau da situação, beleza? Vamos para cá para o 5º grau. Então, senhores, possivelmente essa vítima de 4º grau, se não tivermos lá, ou dependendo do tempo, se não tivermos lá o atendimento adequado, essa vítima possivelmente, e ainda mais se ela tiver histórico, né, com relação à questão de parada respiratória, ela pode rapidamente evoluir para uma parada respiratória com pulso carótido ou sinais de circulação presente, ou seja, parou apenas a respiração, beleza? A troca de oxigênio, beleza? A entrada de oxigênio e a saída de gás carbônico, beleza? Então, houve uma dificuldade respiratória, certo, pessoal? O que eu devo fazer? Qual o procedimento? Ventilação boca a boca, não faça compressão cardíaca e após retornar à respiração espontânea, trate como grau 4. Olha só uma questão muito importante que eu devo explicar aqui para que as pessoas não confundem, beleza? Com relação à questão da ventilação boca a boca, olha só, é muito importante, uma ressalva importante, que o protocolo diz o seguinte, que não é recomendável fazer a ventilação boca a boca, beleza? Não quer dizer que é proibido, quer dizer que não é recomendável por uma série de fatores. Por quê? Porque existem as possibilidades, né, da pessoa se contaminar com doenças infecciosas, beleza? Então vamos lá, pessoal. O que eu posso fazer? Se porventura eu tiver um pouco de máscara e eu puder fazer essa ventilação, eu vou fazer, tranquilo? Se eu puder fazer essa ventilação e tiver um pouco de máscara, eu vou fazer. Se for um parente meu, eu vou deixar morrer? Não, eu vou fazer também. Então são observações que a gente deve entender com atenção, tá? Porque muitas pessoas vão dizer que não se faz, e não é bem assim. O protocolo diz que não é recomendável, beleza? Ele não diz que é proibido. Ele diz o seguinte, que não é recomendável, porque se a pessoa se submeter a uma situação complicada como essa e por motivos de segurança ela não tem equipamento e fez a ventilação, e se porventura ela adquirir alguma doença, ela vai se responsabilizar, ela mesma, tranquilo? Então é uma questão importante, é uma ressalva importante, que o protocolo diz o seguinte, que não é recomendável, tá? É uma observação importante, não é recomendável, ele não diz que é proibido, mas diz que não é recomendável. Positivo? Evoluindo aqui, senhores, se porventura essa vítima evoluir, ela vai evoluir para um quadro mais crítico, mais agravante, né? Uma situação mais complicada, mais complexa, beleza? Então, chegando até PCR, o que é PCR? Parada cardiorrespiratória. Significa que parou, né? Basicamente, pode-se dizer assim, parou os batimentos cardíacos, parou a respiração, ou seja, algo mais agravante, beleza? Tecnicamente, não quer dizer que o coração parou, quer dizer que ele não está na funcionalidade normal, o suficiente para bombear o sangue, né, e poder levar oxigênio para o cérebro, tranquilo? Ele está fibrilando, o coração está fibrilando, beleza? Ele não está com os batimentos normais, suficiente para levar o oxigênio, beleza? Mas assim, para quem não conhece, basicamente nós vamos dizer que parou ali os batimentos cardíacos e parou a respiração, tranquilo? Com o tempo de submersão de 1 hora ou rigidez cadáverica, certo? Esse aí no caso já é o 7º, tá? Vamos voltar para cá. No 6º grau, senhores, só para poder resumir aqui, no 6º grau, o que eu devo fazer? Reanimação cardiopulmonar, RCP, tá? Boca a boca, mais 30 compressões cardíacas aí, com um socorrista ou com 2 socorristas no caso, 15 compressões, tá? Por 2 ventilações, beleza? No caso, com 2 socorristas, tá bom? Após o sucesso da RCP, trate com grau 4, beleza? Se porventura, numa situação de PCR, beleza? Iniciou a reanimação cardiopulmonar, essa vítima teve sucesso, ou seja, ela voltou, ela se reanimou novamente, né? Ela já está conseguindo respirar, voltou a circulação, os batimentos cardíacos. O que eu vou fazer? Tratar ela com grau 4, colocar em PLS, tranquilizar essa vítima no caso, se precisar ainda de ventilação, ofertar ventilação de resgate, tá? Se for necessário, se não, tranquilizar ela e já encaminhar para o hospital. Lembrando que você já deve ter chamado já o socorro especializado para dar aquele suporte técnico, aquele suporte mais avançado, beleza? E aqui, senhores,
já é uma situação mais complexa que eu falei para os senhores, tá? Depois do grau 6, ou seja, já é uma situação que a gente não conta muito, mas eu vou explicar para os senhores aqui. Já é o estado cadáver, ou seja, PCR com tempo de submersão a 1 hora, ou rigidez, né, cadáver, ou decomposição corporal, tá? Ou livores. Eu vou chamar de quê? Já de óbito. Mas quem que vai definir como óbito, senhores? Apenas o médico. Mas uma situação complexa. Por exemplo, se você vê já o corpo já rígido, eu já posso dizer que ela está em óbito. Se essa vítima tiver com o corpo aqui, a cabeça lá do outro lado, está em óbito. Tranquilo, isso aí está na cara, não precisa nem buscar palavras para dizer. Beleza. O que eu posso fazer? Não iniciar RCP, acione o IML, Instituto Médico Legal. Tranquilo? Deu para entender, senhores? Então, antes dos graus de afogamento, aí existe a situação do resgate. E depois dos 6 graus de afogamento, existe o 7º, no caso, que não é contado como 7º grau. É a situação já de óbito. Bacana? Então vamos lá. Vou explicar um pouquinho para os senhores aqui sobre a questão do resgate. Resgate é a vítima resgatada viva da água que não apresenta tosse, ou espuma na boca, ou no nariz também. Pode ser liberado do local do acidente sem necessitar o atendimento médico, após a avaliação do socorrista, quando consciente. Todos os casos podem apresentar hipotermia, náuseas, vômitos, distensão abdominal, tremores, cefaleia, dor de cabeça, mal-estar, cansaço, dores musculares, dor no tórax, diarreia e outros sinais inespecíficos. Ou seja, senhores, por que a vítima pode apresentar esses sinais? É por causa do desconforto, da força que a pessoa fez para se manter na superfície líquida. Ou seja, quando a pessoa perde o controle da situação, numa situação de afogamento, numa situação no meio líquido, ela vai ter um desgaste físico, ela vai ter um desconforto, ela vai ter um esforço físico. Para quê? Para tentar se manter na superfície. E esse esforço, ele vai gerar alguns sintomas, consequentemente. Isso vai variar de vítima para vítima. Não quer dizer que uma pessoa pode ter esse tanto de sintomas, São os sintomas que possivelmente uma vítima pode ter numa situação como essa, tranquilo? Pode ser que uma tenha, uma vítima A, vítima B, tenha 2, 3 sintomas, a outra não tenha sintomas, a outra apresente 4, 5 sintomas e por aí vai, beleza? São as possibilidades de sintomas que a vítima pode apresentar em uma situação complexa, complicada como essa, beleza? Afogamento. Pessoa resgatada da água que apresenta evidências de aspiração de líquido. Tranquilo? Isso aqui é um contextozinho, sobre a questão do afogamento em si. Beleza? Tosse ou espuma na boca ou no nariz deve ter sua gravidade avaliada no local do incidente. Receber tratamento adequado e acionar, se necessário, uma equipe médica, suporte avançado de vida. Tranquilo? Isso aí, senhores, é na questão do afogamento. E aí o socorrista foi lá e fez uma avaliação, classificou qual é o grau de afogamento, ver se necessita de um suporte já avançado e aí acionar. Ou seja, em que situação que eu vou fazer isso? A partir do 3º grau para frente já, 4º grau, já posso estar fazendo, 5º grau, lógico, eu tenho que fazer, 6º grau, isso aí mesmo é o que eu tenho que fazer, beleza? Então a partir do 3º, já para o 4º grau, você já deve acionar. Por quê? É um pensamento de possibilidades, ou seja, se essa vítima evoluir, complicar, agravar a situação, eu já chamei o socorro especializado e ele já está vindo para dar o suporte avançado, certo? Dessa forma, com essa medida, eu vou estar evitando que essa vítima aí possivelmente chegue a óbito, beleza? Muito importante essa ressalva. Aqui eu já falei para os senhores com relação à questão aí da cadeia de sobrevivência do afogamento, que no caso são os 5 elos que eu falei para vocês, aonde o primeiro consiste na prevenção, o segundo, reconhecer o afogamento quando houver falha na prevenção, e quando eu reconhecer esse afogamento, peça para alguém, ou chame o socorro, liga para o 93, tranquilo? No 3º elo aí, é a questão de fornecer flutuação, tá? Se eu tiver alguma coisa lá próxima que eu possa estar ofertando para essa vítima. Ou seja, eu vou ter que evitar a submersão dessa vítima. No 4º elo diz o seguinte: remover da água se porventura for seguro para mim, tranquilo? Se eu tiver condições de alguma forma para fazer essa remoção da vítima do meio líquido, tranquilo? O mais adequado é pedir por ajuda, procurar um profissional próximo, um guarda-vida, para que o mesmo efetue o salvamento, efetue lá o resgate, tranquilo? E já no 5º elo é o suporte de vida e hospital se necessário, ou seja, a avaliação, o atendimento, a classificação lá dos graus de afogamento, entender o que está acontecendo e poder chamar o
socorro avançado, caso seja necessário. Beleza, pessoal? Aqui a prevenção, né? Só uma coisa bem rápida para os senhores com relação à prevenção. São ações baseadas em advertências e avisos a banhistas, no sentido de evitar ou ter cuidado com os perigos relacionados ao lazer, trabalho, esporte praticados na água, embora o ato de prevenir possa aparentemente não transparecer à população como heróico. São eles usados de prevenir, são eles usados de alicerce da efetiva redução da mortalidade destes casos, beleza? Ou seja, pessoal, a prevenção, pessoal, é o principal ato heróico, como diz aqui no texto. Ou seja, a prevenção é a principal situação que eu posso fazer com que evite, né, acontecer os acidentes, os afogamentos, os incidentes e por aí vai. Tranquilo? Se todo mundo fizesse essa prevenção, se todo mundo obedecesse essa prevenção, senhores, possivelmente nós conseguiríamos evitar muita coisa. Tranquilo? Mas infelizmente é um trabalho aí muito complexo, que exige aí a questão de educação, existe uma série de fatores, conscientização, tá? E é um trabalho muito complexo, beleza? Muito complexo, envolve desde a criança até um gestor, as autoridades e por aí vai. Então é um trabalho muito complexo. Mas assim, a gente vai fazendo nossa parte devagarzinho, um dia a gente chega lá, beleza? Vou adiantar para os senhores aqui. A prevenção é qualquer medida com o objetivo de evitar o afogamento, sem que haja contato físico entre a vítima e o socorrista, e pode ser dividido em dois tipos. Lembra que eu falei para os senhores sobre a prevenção ativa e a prevenção reativa? Beleza, vamos lá. Só para recapitular para aqueles que ainda não entenderam a diferença entre prevenção ativa e prevenção reativa. Prevenção ativa: qualquer ação de prevenção que inclua sinalização de riscos ou comportamentos tais como sinalizar uma corrente de retorno, uma área de risco, uma profundidade na piscina, colocação de uma cerca, um raio anti-ré e outros, beleza? Prevenção reativa: qualquer ação de prevenção direcionada a um indivíduo ou a um grupo com a intenção de interromper um afogamento iminente, beleza? Tais como uso de apito ou advertência de um guarda-vidas a um banhista em área de riscos, ou, lembra que eu falei para os senhores, direcionada a uma pessoa ou a um grupo de pessoas, tá? Então as possibilidades são muitas. Aí uma advertência verbal, através de apito, através de sinais, beleza? No momento que eu me direciono, né, basicamente através de uma abordagem para uma pessoa, para um grupo de pessoas, eu vou chamar de prevenção reativa. Socorro: socorro é o nome da minha amiga. Não, Zé, vamos para cá. Socorro é toda ação de resgate em que houve necessidade de contato entre o socorrista e a vítima. Calcula-se que a possibilidade de uma pessoa tem de morrer por afogamento, beleza? Então é algo mais complexo. Socorro é uma ação de resgate em que há necessidade, houve necessidade de contato entre o socorrista e a vítima. Tranquilo? Uma possibilidade, beleza? Eu posso também ofertar um socorro sem ter o contato direto. A gente vai chegar mais na frente aí que eu vou falar para os senhores sobre os resgates diretos, né, os procedimentos diretos e indiretos. Tranquilo? Vou falar isso para os senhores aqui numa oportunidade, no momento oportuno. Aqui são algumas medidas de prevenção com relação à questão de afogamentos, beleza? Vamos lá, vou ler para os senhores aqui rapidinho para os senhores entenderem melhor aqui. Estou falando muito rápido, né, pessoal? Porque na verdade é uma breve revisão. Nós já falamos sobre isso aqui, mas para poder alguns entenderem melhor aí. Então vamos lá. Quais são alguns desses pontos aí, senhores, de prevenção? A atenção 100% nas crianças, a distância de um braço. Lembra que eu falei para os senhores? Distância de um braço, mesmo na presença do guarda-vidas. Pais e responsáveis: estabeleçam regras rígidas de segurança. Aprenda emergências aquáticas, é muito importante. Lembra que eu falei para os senhores com relação à questão de emergências aquáticas? É muito importante. Saiba como prevenir e agir no meio líquido, senhores. Quando estiver no meio líquido, como prevenir um afogamento, de que forma que eu devo entrar na água, o que eu devo utilizar, um colete, o que eu não posso fazer, e numa situação complexa, o que eu devo fazer para poder eu me desvencilhar, eu poder sair daquela situação complexa. Tranquilo? Então, situação de perigo, de risco. Vamos lá. Acesso restrito à área aquática com o uso de grades ou cercas transparentes e portões de abertura para fora da área aquática com trancas altravantes. É uma forma de prevenir para que uma criança não tenha acesso a uma área de piscina, beleza? Uma área líquida. Uma outra questão: nade em local com guarda-vidas e pergunte onde é mais seguro. Muito importante isso.
Em praias oceânicas, mais de 85% dos afogamentos ocorrem em corrente de retorno. Saiba como reconhecer e evitá-las, beleza? Lembra que eu já falei para vocês como é que se forma a corrente de retorno, como que deve fazer para, se porventura vocês for pego de surpresa, cair na corrente de retorno, como sobressair? E uma outra questão muito importante, perguntar para o guarda-vidas onde é o local seguro. Por quê? Porque se você fizer isso, ele vai te dizer onde tem uma corrente de retorno, onde tem possíveis perigos, potencial de risco, e você vai ter que evitar, né, de se submeter a uma situação como essa aí, de entrar num potencial de risco. Nade sempre acompanhado. Por quê, pessoal? Porque se porventura tiver um mal súbito, passou mal, teve um mal-estar, acontecer algum problema, vai ter sempre alguém para acionar o socorro, para pedir por ajuda, tá bom? Use colete salva-vidas em pescarias, embarcados ou em área de riscos. Muito importante também. Evite ingerir bebidas alcoólicas antes do banho. Muito importante também. Não superestime sua capacidade de nadar, ou seja, aquela autoconfiança que geralmente gera os afogamentos, tá? Principalmente nos jovens aí, né, de 11 até os 19 anos, 20 anos aí, uma autoconfiança aí acaba gerando aí muitos afogamentos. 50% dos afogados acham que sabem nadar, que sabiam nadar e aí se submeteram a afogamento. Não pratique hiperventilação para aumentar o fôlego, ou seja, a questão da apneia é um trabalho que tem que ser feito, uma observação da forma correta, beleza? Com profissionais, porque de repente a pessoa não tem conhecimento, não sabe o que está fazendo e vai forçar um pouco mais e aí pode gerar o quê? Um afogamento. Tome conhecimento aí das condições do ambiente e obedeça às sinalizações. Muito importante. Sempre entre na água, em água rasa ou desconhecida com os pés primeiro, beleza? Essa é a maneira mais adequada. A questão do salto pranchado eu vou utilizar numa situação mais complexa, onde eu preciso fazer um resgate, efetuar um salvamento, porém eu não conheço o perímetro, não dá tempo de eu entrar andando, né? Eu não conheço ali, pode ter um corpo estranho, a água pode ser truvas, aí eu vou estar utilizando o salto pranchado numa situação mais complexa. Questão de habilidade, agilidade, porque eu vou dar o salto pranchado e eu vou sair do nado overcrawl, nado de aproximação, para que eu possa efetuar o salvamento. Numa situação onde eu não conheço o perímetro, a forma correta é entrar com os pés, ou seja, entrar andando, identificando possíveis potenciais de risco, se tem um corpo estranho, se tem uma vala, se tem um buraco, se tem um poço, beleza? Uma série de fatores aí que vai fazer com que eu consiga, né, entender possivelmente lá os potenciais de risco e assim dessa forma evitar o acidente tanto comigo, como a pessoa, quanto com as pessoas que estiverem comigo, as pessoas que estiverem próximas. Tranquilo? Outra questão importante, em correnteza não lute, tá? Ou seja, não nade contra a correnteza, caso você caia na correnteza. Flutue, erga uma das mãos e peça imediatamente por socorro, ou seja, peça por ajuda, grite, sinalize que você está precisando de ajuda no momento. Tranquilo? Não entre em desespero. Tranquilize, flutue, mantenha a flutuabilidade. Lembra que a gente treinou essa questão da flutuabilidade? Cheio com mão de ar, para quê? Para que a gente consiga manter ali, ó, a flutuabilidade na superfície líquida e com isso a gente vai ganhando tempo e tem que aproveitar a corrente de retorno. Aliás, a corrente da água no caso, estou falando aqui de uma corrente. Isso pode ser no rio, tá? Cair numa corrente, eu aproveito e já pego a carona com a corrente e vou só me direcionando em direção ali à borda, né, do rio, para que eu possa conseguir sobressair, ou segurar num galho, pedir por ajuda e por aí vai, beleza? Não tente entrar na água para salvar, chame o socorro profissional, beleza? Aciona 193, ligue para o bombeiro, beleza? Joga algum material flutuante e aguarde os profissionais, ou seja, é uma situação complexa, né? Se você não tem conhecimento, tá? No caso de vocês não tem conhecimento, mas para quem não tem conhecimento técnico com relação a como entrar na água, como fazer um salvamento, numa situação de complexidade, de corrente, você tem que ter muita habilidade, né? Tem que utilizar de artimanha, jogo de cintura para se sobressair da situação complexa, beleza? Porque corrente, senhores, é negócio sério. Ou você está ali atento, saber o que está fazendo, ter habilidades técnicas, ou você pode se tornar uma vítima. Então não entre na água para fazer um salvamento caso você tenha dúvida, você não consiga, não tenha condições técnicas para isso, beleza? Se puder jogar alguma coisa para dar suporte, uma boia, uma corda, um galho de árvore, alguma coisa para manter a vítima, ó, flutuando na superfície, pronto, muito melhor. Aciona o socorro, pede por ajuda, tá bom? É o principal passo, beleza? Aprenda a nadar a partir dos 4 anos. É uma situação complexa aí, né?
mas é muito importante que todas as pessoas aí, se pudessem aprender com os 4 anos de idade, mas é uma coisa que não dá pra gente comentar muito. Mantenha 100% de atenção nas crianças à distância de um braço. Beleza, isso eu já falei agora, é muito importante. Nunca nade sozinho, também já falei. Mergulhe somente em águas profundas, em águas fundas, por quê? Isso é muito importante, você reconhecer o perímetro onde você vai estar usufruindo, no caso, tomando banho, brincando, se divertindo, a sua área de lazer, principalmente em locais que não dá para se ver o fundo, que as águas são escuras, são turvas. Por que eu tenho que fazer isso? Conhecer o perímetro, porque de repente na brincadeira alguém pode dar um mergulho e lá o local é raso. Possivelmente ele pode ter um TRM, tranquilo? Um traumatismo raquimedular. Então isso é muito importante, beleza? Vamos lá. Prefira sempre nadar em águas rasas, tranquilo, na hora de nadar. Tá, águas rasas que você consiga ali nadar, mas que tenha como tomar pé numa situação aí, né, de desconforto, tá? Possível risco, beleza? Não superestime sua capacidade de nadar, tenha cuidado. É a questão da autoconfiança que eu falei para vocês. A autoconfiança é que leva aí a acontecer os afogamentos, beleza? Na praia, a corrente de retorno é o local de maior ocorrência de afogamentos. Mais de 85% dos casos é formada por toda a massa de água em forma de ondas que quebram em direção à areia e por a gravidade que tem que retornar ao oceano. No seu retorno, a água escolhe o caminho de menor resistência para retornar, aprofundando cada vez mais aquele local, formando um caminho de menor formando um caminho de menor resistência para retornar aprofundando cada vez mais aquele local. Lembra que eu falei para os senhores que quando a água passa, ela vai por encontro das duas correntes paralelas, vai ter aquela situação que vai jogar areia para os lados, certo? E ali, cada vez que a água vai passando, vai aprofundando mais. Por quê? Porque vai jogando areia para os lados, formando os bancos de areia, formando os balchitos, tranquilo? E aí vai aprofundando o caminho lá, a vala, aonde vai passar a corrente de retorno. Tranquilo, pessoal? Esta corrente de retorno possui 3 componentes principais, beleza? Lembra que eu falei para vocês lá da demonstração, vou falar assim para os senhores, né, com relação à figura da corrente de retorno, que eu falei que tinha a boca, o pescoço, o nariz, desculpa, senhores, a boca, o pescoço e a cabeça. Lembra que eu falei isso para vocês? Então, aqui também está falando isso. A boca é a fonte principal de retorno da água, ou seja, onde se inicia a corrente de retorno. O pescoço, a parte central, tá, do retorno da água em direção ao mar, ou seja, o percurso, né, na vala, onde se torna a corrente de retorno até chegar lá no mar. E a cabeça, a área de formação de cogumelo, ou seja, no modelo de um cogumelo, no modelo de uma árvore, mas é o local onde se dispersa a água, onde já diminui ali, perde a força da correnteza, ou seja, chegando lá nos balões. E aqui está novamente aqui a figura para vocês verem, né? A demonstraçãozinha da corrente de retorno, tá? Uma figura para os senhores entenderem melhor. Boca, pescoço, cabeça, tá? Eu falei para os senhores que a corrente de retorno, novamente, ela é formada, nada mais é do que um fenômeno que ocorre quando há o encontro de duas correntes paralelas, né? E pela questão da força gravitacional, elas precisam voltar pelo local de menor resistência, tá? Eu posso dizer para vocês que nada mais é do que um refluxo da água, beleza? Ela vem e ela precisa retornar. Então existe aí esses fatores que vão estar formando a corrente de retorno, beleza? Tudo isso impulsionado pela massa de ar que impulsiona essa massa de água em direção à praia, e aí ela precisa voltar. Tudo que vai, né, tudo que vem volta. Devido à força gravitacional, ela precisa retornar aí de mar adentro, tranquilo? Então ela vai encontrar um local ali de menor resistência para que ela consiga, né, voltar de mar adentro. Tranquilo, pessoal? Dúvidas? Lá no WhatsApp, lá no grupo, lá a gente vai conversar. Para reconhecer uma corrente de retorno, observe que geralmente aparece entre 2 locais mais rasos, banco de areia, tranquilo? Ou seja, como é que eu vou identificar também onde tiver corrente de retorno quando estiver seco? Se porventura estiver seco naquele local, muito bom. Quando eu estiver andando na praia, eu posso ver os bancos de areia, o local mais alto, tranquilo? Então, se tem um banco de areia no outro lugar, é raso. Se tiver 2 bancos de areia no outro lugar, aliás, é fundo. Então lá é a corrente de retorno. Tranquilo? Lá é uma vala que possivelmente quando estiver cheio, vai ter uma corrente de retorno. Ou também posso estar olhando também, se eu estiver numa superfície mais alta, com relação ao nível da praia, beleza? Uma elevação superior, se estiver numa ponte, numa montanha, eu vou conseguir ver a diferença, né, na água. De um lado vai ter ondulações, vai ter espumas, né,
e de outro não, um lugar mais brando, possivelmente é lá a corrente de retorno, beleza? Que geralmente aparece entre dois locais mais rasos, né? Banco de areia de um lado do outro, que apresenta como local mais escuro e com menor número ou tamanho nas ondas, olha só, possivelmente mais brando, que geralmente é um local onde aparenta maior calmaria, ou seja, mais brando. É lá que as pessoas se confundem, se equivocam e acaba caindo aí na corrente de retorno. Aí que mora o perigo. Que apresenta uma movimentação à superfície ligeiramente ondulada, em direção contrária às outras ondas que quebram na praia. Ou seja, lá as ondulações são bem simplesinhas que você quase não consegue notar. Com relação às ondulações do lado A e do lado B, aonde você consegue ver o mar muito mais agitado, beleza? Para poder identificar a diferença. E que é a parte na areia com convexidade voltada ao mar, beleza? Que tem o leve declínio lá, tranquilo? Com relação ao mar. Só um breve resumo: reconheça um afogamento e peça que ligue a 193, identificar o caso de afogamento antes ou durante sua ocorrência, possibilita tomar atitudes mais precoces e evitar o agravamento da situação. Preste mais atenção nas pessoas ao seu redor, na praia, em rios, lagos ou piscinas. Antecipe as pessoas que podem se afogar, beleza? Beleza. Fora da água, pessoas com extremos da idade, muito jovens ou velhos, portanto os mais jovens não devem ir à água sem a supervisão de um adulto. Pessoas obesas ou com aparência cansada são pessoas geralmente em boas condições físicas. Ou seja, pessoal, na verdade é uma série de fatores, de possibilidades, né? Eu não posso dizer que uma pessoa tem o potencial de se afogar mais rápido. Isso aí é uma série de fatores que deve ser observada com muita atenção, beleza? Eu posso muito bem ter uma pessoa que aparentemente saudável, atlética, mas ela pode ter algum problema, né, de cãibra, pode ter algum problema de asma, algum mal-estar, algum histórico também de, como é que eu posso dizer, algum problema de saúde, no qual pode possivelmente, com muita rapidez, muita facilidade, fazer com que essa vítima aí se submeta a um afogamento, tá? Esse banista se submeta a um afogamento. Então são uma série de fatores. Mas assim, criancinhas, idosos, pessoas obesas, a gente já tem que ter uma série de cuidados também, né? É uma possibilidade de visão, porém não quer dizer que a pessoa vai se afogar. Pode ser que ela te surpreenda, pode ser que ela seja obesa, mas seja tem uma habilidade no meio líquido maior do que a sua. Então é uma questão que a gente tem que ficar atento, mas não deve subjugar alguém por isso ou por aquilo, por A ou por B, entendeu? É questão de ter atenção e tudo pode acontecer, inclusive nada, beleza? Então a observação é o passo mais importante, tá? Aparentemente a pessoa pode ter condições físicas ali, mas pode ter um histórico já de problema de saúde, no qual te possibilite de uma vantagem muito grande para o afogamento, tá bom, pessoal? Questão muito importante. Senhores, eu vou dar uma parada por aqui, beleza? Por aqui. E depois eu vou estar aplicando mais um vídeo para os senhores, beleza? Próximo tema aí, com certeza, né? 95% de chance de ser questão dos tipos de nados. É uma questão muito importante que eu preciso passar para os senhores aí também, tá? Para a gente poder falar na videoaula sobre os tipos de nados, e aí quando vocês voltar, nós partimos para a parte prática, que essa é uma questão muito importante também. Nós temos que se alinhar com relação à questão de habilidades técnicas de natação no meio líquido. Beleza, pessoal? Então por hoje é só. Valeu, um abraço. Qualquer dúvida, chame aí no grupo aí. Escreva sua pergunta, beleza? Formula lá sua pergunta direitinho. Manda no WhatsApp lá, que é pra gente poder debater caso tenha alguma dúvida, tá bom? Pra gente consiga sanar, para que a gente consiga sanar essas dúvidas de vocês, beleza? Valeu, galera, um abraço.